Oi, gente. Hoje, esse vídeo aqui não é exatamente uma dica de lei, de artigo de lei, de jurisprudência, de enunciado de fonagem, questão a ser resolvida. É uma dica mais para a vida de vocês, que eu estudando aí para as aulas que eu já vou divulgar aí sobre elaboração de parecer, me veio muito à cabeça de que eu tinha que comentar isso com vocês, até porque faz parte dos deveres do juiz leigo, da ética aí que está previsto no Código de Ética dos Juízes Leigos, tá? Os deveres lá. Gente, o que vocês têm a previsão no edital? Vocês, para serem juízes leigos, vocês têm que ser advogados, tá? E muita gente que ainda não atua como juiz leigo, tá? Nunca saiu dessa posição. O que é a posição de advogado? É a posição aquela, aqui, eu trouxe aqui uns bonequinhos para mostrar para vocês, autor e réu. É aquela posição em que você ou está aqui do lado de uma das partes, ou está aqui, tá? Ou está como um terceiro interessado no processo, enfim, nos processos que não são do juizado, porque a intervenção de terceiros ela não se permite nos juizados, né, como nós já sabemos, tá? Mas vocês estão aqui do lado das partes e na condição de lado das partes, vocês são parciais. Significa que eu vou defender os interesses da parte ré, ou, se eu estiver do lado da parte autora, os interesses da parte autora, com todos os recursos, todos os meios de prova, enfim, em direito admitidos, né? Moralmente em direito admitidos, tá? É claro que, como eu falei, essa busca por os interesses do meu cliente, seja autor, seja réu, ela não é a todo custo. A gente está sujeito às normas constitucionais, aos princípios da dignidade da pessoa humana, à proibição da prova ilícita, enfim, aos preceitos éticos. As partes estão sujeitas também, lá pelo CPC, nos artigos iniciais ali, ao dever de cooperação, de boa-fé, de lealdade processual, enfim, todos esses deveres nunca saem aqui da parte. Mas, gente, o que vai acontecer com vocês se vocês forem aprovados no certame de juiz leigo? Vocês vão passar dessa posição aqui, vocês estão impedidos de atuar nos juizados a que estiverem vinculados, mas em outros não. E nesses juizados que estiverem vinculados, vocês não vão ser mais essa pessoa que vai estar parcial aqui junto com a parte. Você vai ser aquela pessoa que vai estar aqui, no que nós chamamos aquela, ó, triangularização processual, tá? Que a doutrina chama, que se dá recordando, pela citação válida da parte ré. Se forma relação jurídica processual, triangularizada, tá? Autor, réu, aqui em mesma parte, com os mesmos direitos, e o julgador que fica equidistante, ou seja, fica longe lá das partes, como espectador, que vai analisar tanto os argumentos da parte autora como da parte ré. E vai tomar partido por alguma? Não. Ele vai entender com base nas provas que foram produzidas legalmente no processo, enfim, qual vai ser o melhor direito aplicável. Esse é o exercício da jurisdição. E nessa posição aqui, ele está como um julgador imparcial, ou seja, ele não vai privilegiar nenhuma das partes, ele não vai trazer nenhum favorecimento, tá? Existe uma discussão se existe neutralidade ou não, e para isso também eu trago para vocês aqui, eu trouxe lá no curso, essa dica aqui, que é esse livro Tomada de Decisão Judicial e Psicologia, que é do Flávio da Silva Andrade, aqui pela editora Juspodium. Por quê? Porque aqui também, gente, quando nós formos julgar, né, nós temos que fazer esse julgamento fundamentado e racional, com base em todos os elementos, com a dialética, né, com a chance de todas as partes, com as mesmas chances, com a paridade de armas, para que todos possam ser ouvidos, e a partir daí eu vou trazer a decisão que eu entendo que seja mais justa, mais correta para aquele caso. E para finalizar, sobre a questão de vieses, tá? Só para despertar a vontade de vocês fazerem a leitura, tá? Eu vou trazer aqui um conceito de vieses. O que são esses vieses que podem fazer com que traga situações que sejam julgamentos que não sejam os mais técnicos possíveis. E todos os julgadores estão sujeitos a isso, por quê? Porque nós somos seres humanos e nós tomamos decisões também, muitas vezes enviesadas no nosso dia a dia, às vezes até inconscientemente, tá? E eu trago para vocês o conceito. Está lá na página 35 do livro. Vieses cognitivos nada mais são do que tendências ou inclinações de pensamento decorrentes de preconcepções e de ideias prévias. Vieses são, pois, falhas cognitivas geradas por um pensar tendencioso,
que diz respeito a uma expectativa de imparcialidade objetiva. O que eu quero dizer para vocês, gente? Que se eu estou na condição agora, se eu estou na condição de advogado do meu cliente e esse meu cliente sofreu algo parecido com o meu, vai ser muito fácil, talvez, redigir aquela petição inicial, aquele pedido, porque eu também vou me emocionar com o que aquele pessoa passou e vou contar minha experiência também, é muito comum. Olha, eu também passei por caso parecido, eu sei o que tu sofreu, então vamos lá, vamos buscar aí a reparação desse seu dano. Tá? Mas na condição de juiz, de magistrado, de juiz leigo, subordinado ao juiz togado, eu tenho que deixar de fora as preconcepções. Eu tenho que pensar que eu tenho que analisar com base nas provas do processo, tá? No que foi produzido no processo, legalmente instruído lá. Tá bem? E essas preconcepções minhas, se eu botar à frente disso, não vai ser um julgamento racional, não vai ser um julgamento válido, tá bem? E se tiver também, por fim, para finalizar, vamos tirar os bonequinhos, alguma questão que eu entenda que eu não esteja em condições de julgar, olha, você, doutor, juiz presidente do juizado especial, nesse caso, eu sofri muito recentemente uma situação parecida. Por exemplo, eu também tive um atraso de voo, eu tive perda de mala, e eu não me sinto à vontade de fazer esse julgamento. Eu até acho que a parte ré, nesse caso, tem razão, mas eu não consigo, eu não me sinto à vontade, eu não consigo elaborar um projeto de sentença, porque a parte ré, por exemplo, foi a mesma que me lesionou em outro processo, embora seja uma outra situação diferente. Ok, gente. Aí existem recursos que a própria lei traz. A legislação que regula a atividade do juiz leigo, ela equipara, assim como o Código de Processo Civil, os auxiliares de justiça estão sujeitos aos mesmos critérios de impedimento e de suspeição dos juízes togados. E eles estão lá previstos no artigo 144 e 145 do CPC. Façam a leitura e lembre-se que, se vocês não se sentirem à vontade, vocês podem se declarar suspeitos, mas não no processo. Conversarem com o juiz togado de vocês para que ele passe ali o parecer, a minuta de sentença, para que outro colega, outro juiz leigo elabore ao invés de vocês. Tá? Eu acho que eu consegui trazer um recadinho aí para todos. Espero que gostem desse vídeo. Comentem, compartilhem e sigam conosco para mais dicas, tá bem? Um grande abraço.